Bom, olá, oi, tudo bem? Como vai? Como estão? E por aí vai. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, né? Esse livro curtinho, de 93 páginas, se eu não me engano, que é uma mini biografia sobre Camões. E tem como subtítulo O Super-Herói da Língua Portuguesa. Quem conhece Camões e tem afinidade com as poesias dele, realmente reconhece que ele foi um grande herói da língua portuguesa, por conta de seus escritos e principalmente por conta de seu amor à língua portuguesa. E especialmente falando pelo grande carinho que Camões tinha por Lusíadas, ok? Os Lusíadas. Confesso que eu ainda não li os Lusíadas, mas quando a gente tem contato com os escritos dos historiadores, biógrafos que escreveram sobre Camões, a gente percebe que ele encarou, né, essa escrita como um filho, ele protegeu como um filho. Ele queria de qualquer maneira que esse poema chegasse a todas as pessoas que pudessem ler. Entendeu? Então era meio que o desejo dele, né? Era algo muito importante para ele. Eu acho que muito mais que as outras obras dele. Enfim, né? Mas tudo é estudo aqui. Tudo é questão da visão do historiador, do biógrafo, das fontes que eles pesquisaram, das referências que ele tem. Então muita coisa pode ser ou pode não ser, ok? Isso deixa bem claro. E eu vou falar especificamente deste livro aqui, né? Que foi escrito pela Maria Alberta Meneres. Meneres. E é um livro ilustrado por Fernando Lemos, ok? Bom, a Maria Alberta, ela nasceu em 1930 em Vila Nova de Gaia. Ela tem uma vasta obra poética, então ela também é envolta em literatura, ela é da área de literatura, ok? Literatura é aquela arte da escrita, ok? Pessoas que escrevem, sejam poesias, romances, novelas, contos, enfim, a área da literatura, né? E ela era professora também de língua portuguesa e de história, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, ok? E entre outros cargos que ela teve ao longo da vida, ela teve publicações, ela publicou também, e ela se dedicou aqui neste curto livro a pesquisar sobre o Camões, ok? E ela já reconhece aqui que não há muita certeza quanto a alguns fatos, ok? Em relação à vida dele. Tem uma pesquisa aqui que tentam falar um pouquinho da mãe, do pai, do tetravô do Camões, pessoas que foram assim, vamos colocar entre aspas, importantes na época, né? E ela vai tentando desvendar a vida desse autor poético maravilhoso, ok? E durante a leitura desse livro, ela coloca algumas poesias e destrincha o sentido dessas poesias, faz uma interpretação, ok? Que essa interpretação está muito interligada à vida de Camões. Então usa toda aquela palavra poética, todo aquele ar melancólico, né, na poesia, mas retratando a própria vida, como se fosse uma autobiografia, né? Pelo menos eu não posso dizer que acontece com todos, mas pelo menos com Camões, na maioria das vezes aconteceu, não é? Ela já diz aqui que Camões, né, não se sabe muito da mãe de Camões, a mãe verdadeira, né? Não existem muitas coisas confirmadas sobre essa mulher, e ele fora criado pela madrasta, ok? Ele fora criado muito bem pela madrasta, segundo os estudos da Maria Alberta. Ok, a madrasta dele é Ana de Sá, que foi a segunda mulher do marido, ou seja, a madrasta de Camões. Então, apesar de ser uma pessoa que escrevia com tanto e com tanta fluidez, nunca se lembrou de escrever sobre si mesmo, deixando para a posteridade poucas pistas sobre sua vida. Então, ele escrevia bastante poesia, né? Ele é um escritor nato, mas só que ele não deixava muitos registros sobre a própria vida, né? Coisa assim que é comum, né? Você encontrar registros do próprio autor sobre ele mesmo, a autobiografia.
Então ficou difícil para os historiadores e para os biógrafos terem certeza dos fatos por conta da falta de referências do próprio autor, do próprio Camões, sobre sua própria vida, ok? Então, segundo algumas fontes, o Camões ele estudou em Coimbra, ok? E lá ele estudou retórica, ele estudou gramática, ele estudou dialética, ele estudou a história universal, geografia, astronomia, mitologia grega e romana, literaturas antigas e modernas, e poesia popular e culta. Então, ele tem um vasto conhecimento nessa área, vamos dizer, literária e áreas adjacentes à literatura que podem contribuir para o conhecimento, né? E supõe-se que todo esse conhecimento que ele adquiriu estudando ali em Coimbra serviu de inspiração para a composição de Os Lusíadas. Então, Os Lusíadas é uma obra cheia de referência a várias áreas diferentes, ok? Por isso que supõe que ele cuidou com tanto carinho dessa obra, ele protegeu, né? Teve até um fato aqui em que ele estava no Naus, que é um navio, né? Uma naus, e essa nau aí afundou, né? Esse navio afundou. E ele estava com os escritos, né? De Lusíadas, ele não havia terminado e ele estava ainda com essa história lá, né? E ele, quando se viu naquela situação com o navio afundando, ele se atirou na água e conseguiu nadar com uma braçada só. Ou seja, ele movimentava um braço e protegia os Lusíadas com o outro, com a mão para cima, para que não molhasse e estragasse. E ele conseguiu chegar à terra firme. A gente sabe que pode ser humanamente impossível, não é? Até porque não existem comprovações de fato sobre esse acontecimento. Só que o amor dele era tão grande por essa obra que ele arriscou a vida e conseguiu fazer algo que seria humanamente impossível, mas ele fez, ok? E ele foi muito fã de Homero, né? Ele lia muito Homero. Não vou dizer fã, né? É o que a gente supõe, que ele lia bastante Homero, né? Ele tornou-se um homem do Renascimento por conta disso, né? É um período aí literário, o Renascimento. Enfim. Bom, Renascimento, ele é um movimento cultural, né? Que foi muito importante e é muito estudado e deve ser estudado. E ele marcou, era o tempo usado que marcou o fim da Idade Média para o início da Idade Moderna. Então, renascimento, renascer, surgir das cinzas, né? Praticamente assim. E nessa época ali, o autor, né? Autores como Homero estava em alta, né? Que era um poeta grego, ele era cego, né? Enfim, ele escreveu Ilíada, Odisseia, né? Essas epopeias aí super importantes, super cultuadas, né? A Ilíada fala sobre a Guerra de Troia, né? Destrincha muito bem a Guerra de Troia. E isso também serviu de muita inspiração para Camões. Bom, na época, em Lisboa, né, Portugal, as damas daquela região ali, né? Eu não sei dizer se todas, mas elas tinham o hábito de escrever motes. Motes são assuntos, são temas, né? Elas escrevem um assunto, um tema, elas iniciam, enviam aos poetas daquela região e eles fazem as voltas. As voltas é a continuidade, eram as respostas aos motes, ok? Então elas faziam os motes, enviavam os poetas, eles faziam as voltas. As voltas eram as respostas desse mote, ok? O mote era dividido em três. O mote dado é quando alguém fala para você o assunto e você escreve, mas ele foi dado por alguém. O mote alheio é quando a outra pessoa de fato ela faz, ela própria escreve. E o mote próprio é quando você faz esse mote aí e o envia, enfim, mas faz. Então é dividido em três. Esse mote pode ser dado, pode ser alheio ou pode ser próprio, tudo bem? E as voltas são as respostas a esses motes. Bom, tinha um cara chamado Pero Vaz Caminha, se eu não me engano, Pero de Andrade Caminha, perdão, Pero
Pero Vaz, gente, história. Pero de Andrade Caminha. Ele era tido como o maior vilão, o maior inimigo de Camões. Então ele fez de tudo para prejudicar Camões. Ele também era escritor, né, na época, e ele percebeu uma notoriedade ali nos escritos de Camões. Enfim, ele já percebia um grande gênio ali. Então ele fez de tudo para prejudicar Camões e ele passou grande parte da vida dele ali, tentando acabar com a vida do homem, né? Então Camões nasceu pobre, ele viveu pobre e ele morreu pobre. Então ele passou uma vida de penúria, ok? A vida de Camões não foi fácil. Por mais que ele tenha sido aí um grande precursor, dois da língua portuguesa, né? Ele trouxe aí obras, poemas super atuais, vamos dizer assim, né? Que ainda servem até hoje, mas ele sofreu bastante, ok? A vida foi de uma forma cruel com ele, e algumas pessoas também que se achegaram a ele tentaram afundar o homem de qualquer jeito, como esse rapaz, né? E no final aí meio que não vai ter um confronto entre os dois, mas vai ter uma coisa muito bacana, né? A questão do perdão, do reconhecimento, né? Eu acho que isso é válido, né? A pessoa ali faz as coisas erradas e no fim das contas ela percebe que só estava fazendo cagada e ela tenta aí consertar seus erros, né? Eu acho que uma parte muito bonita aí da biografia de Camões, né? Eu acho que é válido, né? Fez a pessoa sofrer, tudo bem, não vai apagar aquilo, mas eu acho que o arrependimento vale, né? Quando você de fato reconhece que você errou, todo o mal que você fez àquela pessoa, né? Não valeu a pena. Voltando aqui ao mote, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui é o mote, é o assunto. Descalça, vai para a fonte, Leonor pela verdura, vai Formosa e não segura. Foi o mote que uma das damas escrevera a Camões e o enviara. E aqui, voltas, ou seja, é a resposta. Leva na cabeça o pote, o testo nas mãos de prata, cinta de fina escarlata, sainho de chamalote, e por aí vai, ok? É a resposta ao mote enviado a ele, ok? É só um exemplo. Camões amava o amor, ok? O amor era o assunto assim preferido dele, ele transbordava amor. Então, acho que isso fez com que ele escrevesse seus poemas ali com muito amor, ok? Então por isso que pela história, a relação dele com os escritos de Os Lusíadas, você percebe um amor tão grande que ele seria capaz de dar vida para que esse manuscrito aí tivesse vida também e chegasse a muitas pessoas. Tem uma parte aqui muito interessante que é desse poema aqui, em que ele coloca duas partes, ok, divididas, que ele escreveu a uma garota que ele gostava, amava, enfim, bastante. E se você for só ler essa parte aqui, você ler separadamente, seguir essa sequência aqui, vai parecer que ele estava esculachando a menina, escorraçando a garota. Você até se assusta, mas depois você percebe que se você for juntando, né, o primeiro verso com o que está lá e for unindo verso por verso dos lados opostos, você vai perceber que não era um esculacho, era um elogio. Cara, é uma questão de raciocínio, que não fui eu que fiz, foi a autora que mostrou isso pra gente. E de fato, cara, só coisa de gênio, né? Você lê na sequência um esculacho. Você tem ali a esperteza de juntar verso por verso dos lados opostos e seguir nessa sequência assim, lado, lado, baixo, lado, lado, baixo, lado. Forma um elogio super bacana a pessoa. Pra você ver até que como ele brinca com a linguagem aí, né? Olha o exemplo. Vós sois uma dama das feias do mundo. Tô seguindo essa sequência aqui, né? Agora, juntando. Vós sois uma dama. Vós sois uma dama de grão merecer. Das feias do mundo sois bem apartada. Vós sois uma dama das feias do mundo. Chamando de feia. Você lê nessa sequência. Vós sois uma dama de grão merecer. Das feias do mundo sois bem apartada. Virou um elogio. Outra coisa interessante aqui é quando fala da Idade Média, né, que não havia lápis. O lápis foi criado em 1792, né, longe. E Camões utilizava pena para escrever ainda naquela época.
Gente, fica a recomendação aí desse livro pra vocês, do Camões, ok? E é só isso que eu tenho pra falar.